Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso aqui no portal DevMedia. Eu sou Joel Rodrigues e hoje nós vamos conhecer o ASP.NET MVC, um framework para desenvolvimento de aplicações web, desenvolvido e mantido pela Microsoft e que faz parte aí do .NET Framework. Esta é atualmente a solução mais indicada para desenvolvimento web na plataforma Microsoft e ela atende desde os websites mais simples até complexas aplicações comerciais, como ERPs, aplicações de gerenciamento e outros tipos aí que nós precisamos desenvolver. O ASP.NET MVC conta com diversos recursos nativos muito comuns no desenvolvimento web, como cache, controle de sessão, e além das tradicionais bibliotecas de acesso a banco de dados, criptografia do .NET Framework. Então, se você tem um novo projeto aí de aplicação web para desenvolver, se você já tem alguma experiência no .NET com a linguagem C#, por exemplo, essa é a solução mais indicada para você nesse momento, por ser um framework bastante maduro e robusto que implementa o padrão MVC. MVC, ou Model View Controller, é um padrão arquitetural proposto aí na década de 60, então ele já tem bastante tempo, já está bastante consolidado no mercado de desenvolvimento web, e que propõe uma divisão adequada aí de responsabilidades entre os principais componentes de uma aplicação. São eles o modelo, a visão e o controlador. O padrão MVC independe de plataforma ou de linguagem de programação. Portanto, ele pode ser implementado em C#, o que é o caso do ASP.NET MVC, em Python, PHP, Ruby, etc. Cada linguagem e framework possui, obviamente, sua sintaxe, sua estrutura, mas se baseiam aí nas sugestões do padrão MVC, que divide a aplicação principalmente em modelo, onde estarão as classes que modelam as entidades da nossa aplicação. Então, por exemplo, se nós temos aí um cadastro de clientes, de produtos, uma aplicação comercial de vendas, por exemplo, nós teremos na camada aí de modelo as entidades cliente, produto, venda, etc. Bem como o acesso ao mecanismo de persistência desses dados. Na camada de visão, ou view, é onde estarão os elementos que vão interagir com o meu usuário. Então, como estamos tratando de aplicações web, a minha view será provavelmente uma página HTML, que o usuário vai acessar no browser e será a interface entre ele e a minha aplicação. O controller, por sua vez, é o elemento intermediário dessa arquitetura. Ele é responsável por receber as requisições do usuário, tratá-las de forma adequada e responder a elas de acordo com a lógica interna da minha aplicação. Então, por exemplo, caberá ao controller decidir, com base em uma solicitação do usuário, ao clicar num botão, para qual página ele deve redirecionar o usuário. Então, imagine que o usuário fez um login na sua aplicação e deve ser redirecionado para uma interface adequada de acordo com o tipo da conta que ele possui. Então, o controller responsável por tratar essa lógica vai validar esse meu usuário, verificar se é um administrador, por exemplo, ou um usuário comum, e direcionar ele para cada uma das páginas mais adequadas. O controller acessará diretamente o modelo do qual ele vai obter os dados para entregar na camada de view para o meu usuário. Da mesma forma, os dados que o meu usuário inserir na view, por meio de formulários HTML provavelmente, serão tratados pelo controller e repassados para o model a fim de persisti-los na minha base de dados ou em qualquer outro mecanismo que eu esteja utilizando. Então, agora que a gente já conhece o padrão MVC, já podemos entender que, dentro da plataforma de desenvolvimento Microsoft, o ASP.NET MVC é o framework que implementa esse padrão aí para o desenvolvimento de aplicações web. Aqui nós temos um pequeno exemplo do que nós podemos fazer e vamos desenvolver ao longo desse curso utilizando o Visual Studio e a linguagem C# com o ASP.NET MVC. Aqui temos uma aplicação semelhante a um blog, onde temos várias notícias listadas. Podemos ver os detalhes de uma notícia, voltar. Temos aqui uma página estática. Temos também um mecanismo de busca que nós vamos ver como desenvolver. E tudo isso é bastante simples de ser feito com o ASP.NET MVC.
aqui no Visual Studio, eu tenho aberto esse projeto que nós acabamos de ver no browser, que estava rodando. E se nós avaliarmos aqui rapidamente, podemos ver aquela estrutura do padrão aqui na minha Solution Explorer. Temos a pasta Models, a Views e a Controllers, onde estarão cada um daqueles componentes referentes à minha arquitetura no padrão MVC. Nós vamos ver isso em mais detalhes ao longo do curso. Durante nossas aulas, nós vamos utilizar o Visual Studio 2015 como IDE de desenvolvimento aqui, a linguagem C#. Vamos precisar trabalhar também com HTML e CSS. Neste caso, vamos utilizar o Framework Bootstrap para compor a camada de View, a interface amigável com o nosso usuário. E utilizando aí os recursos que esse conjunto de ferramentas, de linguagens aqui nos oferece, nós vamos ver como desenvolver uma aplicação web completa, tanto no back-end quanto no front-end, utilizando esse framework aí. Então, por enquanto é só. Espero vocês nas próximas aulas para que a gente comece a desenvolver de fato com o ASP.NET MVC. Até lá!